aprendido que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal, se vos quer fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quer demandar contra vós para tomar a vossa túnica, abandonai-lhe ainda a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazeis ainda 2000. Dai àquele que vos pede e não repilais aquele que quer emprestar a vós. São Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 42. Então, a origem, né, da expressão olho por olho e dente por dente, ela é chamada lei de Talião, né? Ou então também como a lei de retaliação. Ela foi criada na Mesopotâmia, né? E essa lei, ela exigia, né, na época, que o agressor fosse punido na mesma intensidade de sofrimento que ele causou, né? Ou seja, né, o que a gente chama de vingança, né? O pagar na mesma moeda. E apesar de hoje, né, essas leis serem consideradas graves, né, elas foram criadas, na verdade, com o intuito de conter, né, as agressões e não promover as vinganças, né, desproporcional. Então, as pessoas, elas tinham que pensar bem, né, antes de fazer alguma coisa, né, de agir, porque elas já sabiam, né, que cada ato iria haver uma consequência. A lei de Talião, ela é encontrada em muitos códigos de leis antigas. Ela pode ser encontrada nos livros do Antigo Testamento do Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Mas, originalmente, a lei aparece no Código Babilônico de Hammurabi, né, datado de 1770 a.C., que antecede os livros de direito judeus por centenas de anos. O rei Hammurabi foi responsável pela compilação dessas leis de forma escrita, né? Naquela época ainda escritas em pedras, quando ainda prevalecia a tradição oral. Ao todo, o código tinha 282 artigos a respeito de relações de trabalho, família, propriedade, crimes e escravidão, dentre elas, né, a lei de Talião. Esse código, ele é um dos mais antigos conjuntos de leis escritas, né, que já foram encontrados. E um dos exemplos mais bem preservados desse tipo de documento da antiga Mesopotâmia. Essa foto, ela retrata uma rocha de 2,25 metros e ela foi encontrada em 1901 por franceses, junto com as leis na região que hoje é o atual Irã. E a primeira lei, ela apontava que se alguém enganar a outra pessoa, né, difamando essa pessoa, e essa outra pessoa não puder provar, então aquele que enganou, ele deveria ser condenado à morte. O conjunto de leis também aplicava que se um homem arrancar o olho do outro, esse deverá também ter o olho arrancado.
Se o caso envolveu dentes quebrados de alguém, quem causou também deveria ter esse fim. Daí o nome da tal famosa lei, né? Do olho por olho e dente por dente. Aí eu coloquei aqui algumas das leis, né, para a gente conhecer. Por exemplo, se alguém roubasse, né, a propriedade de um templo ou da corte, essa pessoa deveria ser condenado à morte, né? E também aquele que recebesse o produto de roubo, né, do ladrão, essa pessoa deveria ser igualmente condenado à morte. Se alguém recebesse, né, em sua casa um escravo fugitivo da corte, sendo homem ou mulher, e não trouxer a proclamação pública na casa do governante local ou de um homem livre, o mestre da casa deveria ser condenado à morte. Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento e ser enterrado. Se o dedo for apontado para uma esposa de um homem por causa de outro homem e ela não for pega dormindo com outro homem, ela deveria pular no rio por seu marido. Se um homem quiser se separar de sua esposa que lhe deu filhos, ele deveria dar a ela a quantidade do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai, né? Que naquela época, né, os pais pagavam um dote, né? Um dote para o marido, no caso, né? E aí deveria deixá-la partir. Se o filho de uma amante ou prostituta dissesse ao pai ou à mãe adotivos, né, você não é meu pai ou minha mãe, ele deveria, né, o filho deveria ter a sua língua cortada. Se o filho batesse no pai, ele teria as mãos cortadas. Se um homem prometesse uma donzela a seu filho e seu filho tivesse relações com ela, e o pai também tivesse relação com a mulher, né, com a moça, então o pai deveria ser preso e atirado na água para se afogar. Se um construtor construir uma casa para outra pessoa, né, e não fizesse a casa bem feita, e por um acaso a casa viesse a cair e matar o seu dono, então o construtor deveria ser condenado à morte, né? E se por um acaso o filho do dono da casa morresse, então era o filho do construtor que deveria ser condenado à morte. Hoje em dia, né, a gente acha que chega a ser até absurdo isso, né? Se um escravo dissesse a seu patrão, não és meu mestre, né, e for condenado, o mestre, né, desse escravo deveria, então, cortar a orelha dele. Então, essas eram as leis, né, daquela época. Hoje, a gente acha, né, um pouco estranho, né, um pouco absurdo essas leis, mas naquela época era uma forma, essas leis foram feitas, né, de certa forma, para fazer com que as pessoas não cometessem, né, tantas coisas erradas, né, cometessem tantos erros. No ponto 8, né, no item 8 do Evangelho, nós temos os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a restituir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente.
lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. O Cristo veio e disse: restitui o bem pelo mal. Ele disse mais: não resistais ao mal que se vos quer fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra, né? Então, como eu disse, né, apesar de hoje nós acharmos essa lei, né, é, absurda, né, uma barbaridade, para aquela época não era, né, para aquele povo, o povo daquela época era normal a vingança, né, o pagar com a mesma moeda. E eles ainda não possuíam os ensinamentos que hoje nós conhecemos, né? Então, naquela época, para se manter a honra, era preciso que aquele que ofendeu, que atacou, fosse penalizado na mesma intensidade, né? E era dessa forma pois os espíritos daquela época, eles ainda não eram muito dominados pela matéria, né? Então, posteriormente, né, Jesus surge para ensinar para esse povo, né, através do seu exemplo, como nós devemos agir, né, diante de situações como essa. E aí uma questão, né? Quais foram, né, esses ensinamentos de Jesus? Foi a mansidão, né? Sermos pessoas tranquilas, calmas, né? A generosidade, a tolerância, né? A paciência e principalmente o perdão. E quando Jesus disse, né, para oferecer a outra face, né, ele não quis dizer, né, na verdade, o que ele quis dizer é assim, de não revidarmos as ofensas recebidas, né, ou seja, né, fazer com que liberar, né, tanto o agressor quanto nós mesmos, né, daquele desejo de vingança. Então, segundo o ensinamento de Jesus, né, se alguém vos bater numa face, oferecei a outra, né, ou seja, nós devemos pagar o mal com o bem. Mas aí o que leva alguém a retribuir uma ofensa com outra ofensa? É o orgulho, né? Muitas vezes é o orgulho. Então, ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, né? Porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Então, nós sabemos, né, que nos dias atuais, né, hoje em dia, é muito difícil nós resistirmos às provocações alheias, porque, perdão, nós ainda, né, temos uma personalidade forte, né, nós encarnados, nós ainda assim estamos presos no corpo material, né, voltado, nós temos o nosso espírito voltado ao materialismo, né, nós somos direcionados, muitas vezes, né, nas nossas escolhas de vida, pelos nossos pais, pelos nossos parentes, né, enfim, pela sociedade. Somos limitados em nossas ações de vida, decisões e escolhas. Segundo o Livro dos Espíritos, os encarnados só têm liberdade ao pensar, porém, ainda assim, nosso pensamento é por vezes direcionado sob influência de espíritos próximos, né, bons ou não. Alguns encarnados chegam a ser governados
por tamanha influência. Então, tudo depende da sintonia em que se encontra, né? Então, a gente sabe que a gente atrai aquilo que a gente emite, né? Então, nós ainda sentimos bastante a influência dos espíritos. Então, lógico, se eu estou em harmonia, né, numa vibração positiva, eu vou atrair espíritos bons, né? E se por um acaso eu tiver em vibrações mais baixas, né, menos elevadas, eu vou estar atraindo aí, então, os espíritos de acordo com essa vibração. Um ponto também importante é que a gente tem aquela ilusão, né, de superioridade, né? A vaidade, muitas vezes, ela impede a gente de raciocinar, né, de discernir o que é certo do que é errado, né? Isso aos olhos de Jesus, né? Porém, aos olhos de Jesus, né, suportar um insulto, ele exige muito mais coragem, né, do que propriamente se vingar. Porque quando nós nos vingamos, a gente acaba ficando no mesmo nível, né, vibratório, no mesmo nível de evolução que aquele nos atacou, né? Por isso que a gente, por isso que tem, por isso a importância, né, da gente se analisar a situação, né, e buscar o nosso real valor, né? E esse valor, ele depende da nossa conscientização, né? De que nós somos espíritos e que nós estamos em busca da evolução, né? E que certas situações, certas desavenças, certos golpes, eles acabam servindo, né, para entender a real necessidade da nossa mudança, né, da nossa mudança interior, até mesmo para a nossa evolução. E a partir daí, rever as nossas atitudes e as nossas posturas, né? Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra? Não, mas que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, desenvolvida em todas as suas consequências, seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas, né? Então, Jesus nos ensinou que nós devemos aceitar tudo que é de mal que as pessoas, né, acabam nos causando. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino, né? Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas ele condenou a vingança, né? Então, nós não devemos, né, nos vingar, assim como nós também não devemos desejar o mal, né? Não retribuir na mesma moeda, né? Porque esses são um dos ensinamentos de Jesus, né? Então, de acordo conforme, né, o espírito vai evoluindo, ele vai deixando, né, de agir dessa forma, né? Com desejo de vingança, enfim, né? E desejando o mal ao próximo. Em dizendo para apresentar uma face,
quando a outra foi batida, é dizer, sobre outra forma, que não é preciso restituir o mal com o mal. Há um tempo atrás, não sei ao certo, mas teve um caso que chamou bastante atenção da mídia, principalmente, porque uma menina, ela sofreu aborto, aborto não, perdão, ela sofreu estupro, né? Um membro da família, vários homens da família, tios e tudo mais, abusavam dessa criança, né? Ela vivia num ambiente meio conturbado, né? O pai dela estava preso, a mãe, parece que alguém havia assassinado a mãe dela, então, enfim, ela vivia num ambiente muito difícil. E, por conta desses estupros, ela acabou engravidando, né, com 11 ou 12 anos de idade, não sei se vocês lembram. E, então, a gente sabe, né, que isso é um ato inaceitável, né, não temos o que discutir em relação ao estupro. Mas, ao mesmo tempo, nós, como espíritas, a gente fica, assim, questionando, né? Mas, porque, assim, depois as pessoas, né, os responsáveis, ficar naquele dilema de abortar, né? Ela já estava a gestação já estava avançada, né? Ela já estava, acho que, mais da metade da gestação, e eles resolveram interromper essa gestação. E tudo bem, né? Porque a menina estava traumatizada. Mas aí a gente olhando, né, para o lado espírita, eu pelo menos, né, eu falo a gente, mas na verdade eu estou falando por mim, eu fico meio assim, em dúvida, porque o espiritismo, né, a gente sabe que as leis de Deus não falham, né? Se esse espírito veio dessa forma, é porque tem algum motivo, né? A gente veio de outras encarnações, então tudo tem um propósito, né? O acaso não existe, né? O destino, né, não existe. Então, até que ponto, né, a retirada dessa criança foi certa ou foi errado, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que essas barbaridades, elas acontecem há muito tempo, né? Então, assim, elas só vão mudar, a forma como lidar com esse tipo de situação, elas tendem apenas a ir mudando, né? Mas, assim, a brutalidade, ela continua. Então, assim, até que ponto a gente deve agir, né, diante de uma situação como essa, né? Então, assim, qual é a melhor forma de se pagar, né? Como agir com essas pessoas que cometeram essas atrocidades, né? Então, assim, é muito difícil ainda, eu quero dizer, como ser humano, na situação que a gente se encontra, no nível de evolução que a gente se encontra, dizer como nós devemos punir, né? Qual é a melhor forma de punição para essas atrocidades? E aí, né, a gente questiona qual é a importância do perdão nas nossas vidas, né? Então, eu acredito, né, que nós devemos perdoar para nós termos, né, paz interior, né, para nos libertarmos da dor, né, a cura das feridas e o crescimento espiritual, né? Nós devemos perdoar as pessoas e não os atos. Pessoal, eu dei o exemplo, né, dessa criança,
mas não foi para falar se a forma como agiram, se foi correta ou não, mas para a gente analisar, né, se a forma que nós devemos agir, né, em relação a tudo isso que acontece, né, em relação ao perdão, são situações que às vezes acontecem próximos a nós, né, independente do grau aí, mas sempre acontece, né, e fica aí muitas vezes nos questionando como que nós devemos, né, agir em relação a isso. Continuando no item 8, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a lhe rebaixar o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, estar arruinado do que arruinar os outros. Então, aos olhos de Jesus, é preferível nós sermos magoados, né, do que magoar, sermos traídos do que trair, que vale mais a pena, né, sermos enganados do que enganador. Perdão, do que enganar, né, não do enganador. Isso é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, né, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. E aí vem mais, né, eu questiono, mas então, o que é preciso, né, para perdoar? Então, do meu ponto de vista, o perdoar é entrar em contato com a dor, né, identificar o sentimento que determinada situação pode ter causado, né, nos conscientizar, né, do que aconteceu e não procurar culpados, né, não perdermos tempo procurando um culpado. Muitas vezes, na maioria das vezes, todos os envolvidos são os culpados, né? Orar, né? Não só por nós, mas também por aqueles que nos causou, né, o mal, né, a ofensa, porque eu acho que tudo tem um porquê, né? As nossas atitudes, se nós olharmos as nossas atitudes, tudo tem um porquê dessas ações, né? E principalmente o aprendizado aí que fica, né, do acontecimento. Aí, também, por que na maioria das vezes é tão difícil perdoar, né? Por que nós ainda não conseguimos perdoar? Então, o não perdoar seria, de certa forma, um mecanismo de defesa, né? E dentro desses mecanismos de defesa, há resistências racionais, né? Que é a negação, o esquecer, arranjar desculpas, o perdão superficial, né? E as resistências emocionais, né? Que aí seria a humilhação, a vergonha, a impotência, o medo, né? De rejeição, a culpa e também a depressão. E há também as falsas concepções do perdão, né? Que é fingir que nada aconteceu, né? A conivência com o erro, a passividade frente às agressões, perdão, esqueci um S ali no AS, e também a recusa do perdão, né? A perpetuação do mal, o ressentimento, né, permanente, a estagnação ao passado, né? Muitas vezes, ao invés de perdoarmos, né, de tentar resolver ali a situação, a gente fica ali remoendo aquele passado, né, ao invés de resolver. E também a vontade de vingança.
Então, o perdão, ele consiste, né, na decisão de não nos vingarmos, né, de nós avaliarmos, então, a situação e, assim, novas perspectivas, né, da relação humana, né, da valorização da dignidade, né, do ofensor. E isso, sim, é um reflexo de misericórdia divina, né? Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o homem impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirigi os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas, perdão, da terra. Então, a gente tem que receber, né, as críticas que nos feita, né, e usá-las, né, a nosso favor, né, usá-las como uma análise, né, uma autoanálise. E a gente tem que parar com esse preconceito de que, né, entre aspas, oferecer a outra face é sinal de covardia, né? A gente tem que pensar que, assim, né, quando tudo está escuro, né, quando nada pode ser visto, então, sejamos nós, né, aquele que acende uma chama, né, uma lâmpada. E quando alguém, por exemplo, estiver chorando, que sejamos nós ali a compreender, né, a confortar essa pessoa. Também quando alguém não sabe algo que nós sabemos, por que não compartilhar o nosso conhecimento, né? Dividir aquilo que a gente sabe. Por exemplo, quando alguém está em desespero, né? Nós podemos, né, e devemos ajudar essa pessoa que está em desespero, porque muitas vezes nós podemos estar passando, nós podemos vir a passar, né, por uma situação parecida. Então, e muitas vezes acaba sendo até mesmo um desafio para a gente, né? Então, assim, a gente não pode mudar as outras pessoas, a gente não pode mudar os outros, né? Mas nós podemos mudar, nos mudarmos, né? A gente tem que entender que nós estamos em níveis, né, de evoluções diferentes, né? Nós estamos os espíritos nascem, né? Todos os instantes, né? Nós não nascemos, os espíritos, eles não nascem todos ao mesmo tempo. Então, é lógico que cada um tem um caminho diferente, né? Cada um tem o seu tempo. Algumas pessoas, elas são melhores numa coisa, outras pessoas são melhores em outras, né? Então, algumas pessoas lidam melhor com determinados sentimentos. Em contrapartida, outras pessoas ainda precisam se esforçar para estar dominando esses sentimentos, né? Então, o que importa é nos perguntarmos aonde nós queremos chegar, né? Como que nós queremos nos sentir, né? O que ainda precisa desenvolver, né, para que esses sentimentos ruins, como o ódio, né, a vingança, a mágoa, né, o sentimento da mágoa, deixem de fazer parte dos nossos sentimentos, né?
É fácil, né? Não é fácil. Tem que ter muita disciplina ali no pensamento, né? E principalmente, né, nas orações, porque já se faz hora, né? O planeta ele está passando num processo de regeneração, né? E se nós não tivermos em sintonia para estar usufruindo o que há de bom, então a gente vai ter que bater pedrinha, né? A gente vai ter que fazer fogo lá em planetas primitivos, né? Basta a gente ler aí o livro Os Exilados de Capela para a gente poder entender um pouquinho. Então, a gente precisa parar de agir como se nós fôssemos vítimas do destino, porque o destino não existe, né? A gente tem o livre-arbítrio, né, para estar decidindo aí quais as atitudes que nós devemos tomar, né? Então, a gente precisa reagir. Eu tenho aqui anotado uma passagem, né, um pensamento de Joana de Ângeles, né, que nos diz, eu achei muito interessante, ela nos diz que nossa tarefa atual está em realizar a maior soma de bem possível para apaziguar as discórdias, né, em sermos aqueles trabalhadores lúcidos da mensagem do Mestre. São chegados os tempos em que nós devemos ser reconhecidos como cristãos, mediante as ações e sentimentos fraternos que denotam a diferença no trato com as pessoas e as dificuldades. E daí, é preciso que reflitamos sobre a forma como temos nos relacionados, né, com os ensinamentos espíritas, no sentido da gente esmiuçar, né, a mensagem cristã. Jesus, ele não nos ensinou a nos conformarmos diante dos insultos, né? Mas ele ensinou a serenidade, da gente compreender a posição daquele que está ofendendo, né? Daquele que está fazendo algo que esteja nos prejudicando, né? Avaliando também se nós não se por acaso nós não oferecemos, né, algum motivo, né, para a gente estar recebendo aquele tratamento, que nada é em vão, né? E aí depois avaliar, né, o lugar que aquele irmão se encontra, né? Talvez essa pessoa ela esteja passando por dores muito maiores do que a nossa, né? Eu sempre falo que quando eu tenho esse costume, né? Quando eu vejo alguém assim muito embrutecido, eu não consigo ver muitas vezes como uma pessoa ruim. Eu acho que tudo tem um porquê, né? Alguma coisa aconteceu para aquela pessoa estar agindo daquela forma. Então, nós também, muitas vezes, fizemos as nossas escolhas equivocadas, né? E muitas vezes, essas escolhas, elas ainda, né, estão presentes nas nossas atitudes, né? Muitas vezes agressivas, né? Porém, a opção pelo amor de Cristo, ela é lícita, ela é necessária, né? Como uma forma da gente permanecer na dignidade. Então, isso, pessoal. Não sei se vocês concordam com o que eu disse, mas, enfim, eu vim para fazer aqui um bate-papo com vocês, para expor um pouquinho do que eu entendi dessa passagem. E se alguém quiser fazer algum comentário, eu deixo vocês à vontade para estar ativando aí o microfone e a gente poder conversar um pouquinho. O Aulus colocou aqui a mensagem, né? A questão do perdão é que achamos que ao perdoar livramos o outro, né? Que praticou o mal das consequências do erro. É isso mesmo, Aulus. Por isso que eu falo, né? A gente errou, tudo bem, né? Errou, poderia não ter cometido erro, mas ele sempre vai servir como lição, né?
é algo que a gente não pode apagar, mas o importante é a gente não ficar remoendo aquele erro, né, que foi cometido, que nós cometemos ou que alguém tenha cometido com a gente, porque senão a gente fica estagnado, né? A gente não evolui, né? O importante, então, é a gente entender o que aconteceu, aceitar, porque não tem jeito, não tem como mudar o que aconteceu, e bola para frente, aprender, né, usar isso como lição. Ele continua, né, o perdão liberta a nós mesmos do mal, ficamos livres, pois o amor ao próximo e o sentimento natural da vida. O que errou estará preso ao erro pela justiça da lei divina, que se encarregará naturalmente de corrigi-lo. E nós não precisamos achar que Deus precisa de nós em sua justiça. É verdade, Alves. E outra coisa, né? Muitas vezes nós achamos que no momento em que nós vivemos, certas coisas é o correto, né? É a melhor forma de agir. Mas daqui a um tempo, daqui milênios, pode ser que as nossas atitudes sejam consideradas erradas, né? É mais ou menos isso que eu quis dizer quando eu trouxe o tema da menina, né? Do aborto, né? Os responsáveis acharam que essa era a melhor forma de agir, né? Abortando a criança, perdão, falei aborto, mas na verdade foi estupro, né? Os superiores lá, os responsáveis acharam que era a melhor forma. Mas e daqui a, isso que eu fico pensando, e daqui a algum tempo, né? Será que daqui milhões não, né? Daqui 1000 anos, será que vai ser considerado isso um erro ou não, né? Porque essas leis da antiguidade, hoje a gente olha, a gente acha meio, né, errado aquilo que eles faziam. Então, da mesma forma, as leis de hoje pode ser que sejam consideradas como erradas, né, lá na frente. A Maria disse, né, devemos nos tornar a mudança que desejamos ver no mundo. É verdade, Maria. A gente sempre fala, né, o que a gente acha, como a gente acha que deve ser, como as pessoas devem agir. A gente se prende muito nas ações do outro, né? Mas a gente esquece que nós também devemos arregaçar as mangas, né, e agir, né? Começando por nós mesmos, né? A gente tem que sempre, quando a gente vai exigir algo de alguém, a gente tem que se olhar e falar, mas eu posso, né? Eu posso oferecer isso que eu estou exigindo? Eu tenho essa condição, né? Porque ninguém é perfeito. O Edson, né, colocou, com relação ao perdão e as outras atitudes que tomamos, muitas vezes por impulso, por sermos ainda muito imperfeitos, eu acho que deveríamos pensar que estamos em academia para treinar, treinar, treinar. É verdade, Edson, é sempre aprendizado, né? Esse treinamento, com o tempo, viraria hábito e não mais agiríamos por impulso, até que atingíssemos um grau de maturidade maior. É verdade, o Edson. E um exemplo, né? Eu falo por mim. Eu, na adolescência, eu achava certo fazer, agir de certa forma, né? Ou mesmo não entendia certas regras que hoje eu entendo, né? Então, o que é isso? É a evolução, né? É o amadurecimento. Então, do mesmo jeito que a nossa cabeça amadurece, né, do decorrer da nossa encarnação, o nosso pensamento, né, o nosso espírito também evolui de acordo com a evolução. A gente sempre, né, nós sempre estamos num processo de aprendizado, né, porque o objetivo, nosso objetivo, né, é a evolução, né. Então, é isso, eu concordo também. Eu só acho muitas vezes que a gente tem que parar de se martirizar, né, com o que aconteceu. A gente tem que
lógico, né, se houve uma desavença, né, tentar entrar em harmonia de novo, né, com as pessoas envolvidas e procurar continuar vivendo da melhor forma, né, e porque, como eu disse antes, acaba sendo um aprendizado, né, a gente aprende sempre com os erros, né, é assim na escola, né, muitas vezes a gente nós cometemos erros que hoje a gente olha e fala, meu Deus, como foi que eu pude errar aqui? Mas que, de certa forma, valeu a pena, né? Com certeza, é algo que a gente não esquece, né? A gente lembra muito mais dos nossos erros, né? Porque aquilo fica no na nossa cabeça, no nosso consciente, que, de certa forma, ajuda a gente evitar, pelo menos, que continuemos cometendo aí esses erros. E é isso, pessoal. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, expor, se alguém achar que eu possa ter cometido algum erro aqui em algumas palavras, fiquem à vontade. Vai ser ótimo a gente discutir, né? De repente, até mesmo mudar aqui as minhas ideias, por que não? Enfim, é sempre muito válido. Bom, então eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, né, que reservaram um tempinho aqui para fazer o Evangelho, para fazer esse estudo, que possamos também, né, colocarmos em prática tudo isso que a doutrina nos oferece, né, que possamos auxiliar os nossos irmãos que muitas vezes estejam passando por algum momento de desespero, né, que sejamos o amparo, que a espiritualidade possa estar presente no nosso dia a dia, né, e que possamos estar reunidos a semana que vem para mais um dia de Evangelho, e que assim seja. Muito obrigada,